E a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, recomendou a condenação por formação de cartel José Batista Júnior, da família que é controladora do JBS, e também do frigorífico Independência que não existe mais, mas estava envolvido nessa questão, data lá do ano de 2005, 2006. Houve uma grande movimentação, inclusive com participação do Canal do Boi. Algumas entrevistas que nós fizemos, inclusive, estão nesse processo lá do ano de 2005 e 2006. Entrevistas feitas por Jorge Zaidan e também por mim, naquele tempo, foram colocadas e estão à disposição por conta desse processo. Há uma situação importante, é que o CAD publicou o Conselho publicou essa intenção de ter a condenação por formação de cartel no Diário Oficial da União desta sexta-feira. É sempre importante lembrar que essa questão vem à tona mais uma vez, exatamente quando o JBS passa por uma série de escândalos que afetam a saúde da pecuária nacional. Conforme nota técnica publicada no site da autarquia, ele coordenou um cartel de compra de carne de gado bovino com fixação de preços e divisão de mercado. Isso aconteceu nos seguintes estados, conforme divulga esta nota: nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, com a participação do frigorífico Independência. O CAD ainda vai encaminhar a Procuradoria da República em Mato Grosso e a Superintendência Regional da Política Federal cópias dos documentos para que examinem a possibilidade de reabertura do inquérito. A gente continua falando a respeito de situações ligadas ao JBS, isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, analisou algumas situações que foram colocadas à disposição pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Entre elas, a questão do final daquela delação premiada, a rescisão de delação premiada, tanto do Ricardo Saldi, quanto também de Joesley Batista. Nessa questão, o Edson Fachin deu mais 10 dias para que isso venha a ocorrer, para que sejam examinados os autos e também as novas provas envolvendo, antes de se determinar a rescisão final da delação premiada, que trazia uma série de benefícios para os dois delatores, no caso, Joesley Batista e também Ricardo Saldi. Uma outra questão importante envolvendo os dois é que Janot também havia solicitado que a prisão que estava com eles, que era por 5 dias, passasse a ser por um prazo indeterminado. Nessa questão, Edson Fachin acatou a solicitação de Rodrigo Janot e agora eles continuam presos por prazo indeterminado. Esse prazo findava nesta última quinta-feira e agora segue até que as investigações tenham a sua conclusão. Olha, essas situações que envolvem JF, no caso são os controladores da JBS, acabaram afetando bastante a pecuária nacional de corte. Isso lá no mês de março, quando tivemos essas delações que eu acabei de citar, trouxe impactos negativos para o cenário. Para falar a respeito deste assunto, eu conversei com Maurício de Palma Nogueira. Maurício Palma Nogueira é o organizador, coordenador do Rally da Pecuária e é uma pessoa que tem observado como que o mercado tem se comportado frente a essas novas denúncias e esses novos desdobramentos em torno de JBS. E eu quis saber como que o mercado se comporta frente a essa situação. Fabiano, diretamente não, porque tudo que está acontecendo, todos os fatos dessa semana, eles já estão sendo esperados há algum tempo pelo mercado, né? Agora a gente precisa contextualizar o momento que a gente vive. Então, o preço as exportações vieram melhorando num patamar acima do que a gente esperava, o mercado interno indo bem. Isso deu sustentação para uma elevação forte na cotação da arroba do boi, né? E em algum momento isso tende a parar. Então, pode ser que essa situação toda seja aproveitada por uma revisão das operações aí da empresa e de outras também, justamente para avaliar bem o mercado. Nesse momento, por exemplo, a gente ainda não tem os dados estatísticos, mas nós temos relatos que está faltando carne, dependendo do corte, para restaurantes e alguns supermercados. Em outros tipos de cortes, em outras regiões, nós estamos tendo
promoções e preços bem baixos, né? Isso significa que está tendo um desequilíbrio, um desajuste entre as partes da carcaça que são vendidas. Provavelmente os frigoríficos tendem a reagir a isso. Então, mesmo que aconteça alguma alteração, algum impacto no mercado, isso tem muito mais a ver com as operações do que com o fato com o desfecho do que está ocorrendo nessa semana. E eu falava com o Maurício também a respeito dessa situação da cadeia produtiva ter tido uma reação que, se considerado os períodos, né, de março até o momento, foi uma recuperação até rápida, mostrando que a cadeia produtiva principalmente vive sem JBS, apesar de todas as perdas na qual ele provocou para o produtor rural. Esse ponto de vista do Maurício Nogueira, que há uma recuperação e não uma alta em si para o valor da arroba, está voltando para os patamares anteriores, ele é bem interessante. E aí eu quis saber do Maurício como que essa situação vai ficar frente agora às negociações, né, os seus novos cenários para a pecuária brasileira. Eu acredito que o mercado vai buscar os fundamentos, Fabiano. Então, o que aconteceu? Que tem muita gente eufórica com essa alta, mas se a gente olhar a curva, nós voltamos para os patamares de antes de toda essa crise. Então, nós não estamos trabalhando numa alta em relação a 2016, nós estamos trabalhando numa alta em relação aos últimos meses, às últimas semanas, né? O mercado vai procurar fundamento. Então, esse ano nós estamos com um estoque de animal maior do que no ano passado, embora nesse momento a oferta esteja restrita por várias razões, né? Então, até quando essa oferta fica restrita depende do que está acontecendo nas fazendas. Então, nós temos aí os animais que estão comendo algum tipo de suplementação a pasto, os animais dos sistemas de integração, principalmente do agricultor, que vem aumentando a quantidade de área em integração, os animais que estão fechados ou em confinamento, ou em semi-confinamento, ou em alguma outra estratégia. Então, a partir de um determinado momento, começa a sair todo esse volume de animais, e aí a gente tem que olhar o lado da venda, né? E nesse momento, as exportações estão indo muito bem, muito acima das expectativas mais otimistas pós-março, né? Pós lá o evento da carne fraca, e isso tem dado uma certa sustentação para o mercado. Mas evidentemente que tem um limite, né? E a gente não sabe quando esse limite chega, né? E por quanto tempo dura uma eventual estabilidade ou uma alta um pouco mais fraca, né? Ou até uma baixa nos preços. Então, tudo isso a gente tem que ficar bem atento, né, que é muito delicado o que nós estamos vivendo, tanto de informação que cada hora sai, que envolve ou algum caso fora do mercado ou algum caso relacionado ao mercado. Nós temos que ficar atentos. Tem uma situação, né, o Maurício Nogueira citava essa questão relacionada a como que o mercado tem se comportado, e o mercado vai ficando cada vez mais independente desses escândalos, normalmente ligados ao JBS. É importante lembrar que teve a delação dos seus controladores da JEF, teve também a Operação Carne Fraca, várias situações que impactaram diretamente sobre a cadeia produtiva, e quem pagou a maior parte dessa conta foi o pecuarista brasileiro. Essa conta ficou para o pecuarista brasileiro, e agora se está tendo algum tipo de recuperação, ou pelo menos uma expectativa que isso venha a ser recuperado. Nós, como eu e a Juliana abrimos essa edição da Agricultura BR falando a respeito das questões que estão levando à indicação de condenação do José Batista Júnior por conta de formação de cartel, frigorífico Independência, e nós sabemos que haviam outras instituições, outras empresas que também estavam envolvidas, e eu lembro que na época se teve um impacto muito mais forte, muito mais poderoso sobre os negócios com a carne bovina. Hoje nós temos uma cadeia produtiva, Maurício, mais madura, mais capaz de sair de situações como esta, extramercado, como acabou acontecendo por conta do JBS? A gente tem hoje um produtor muito mais antenado na média aí, né? Um produtor mais atento, mais preocupado, né? E nós temos uma cadeia produtiva muito mais moderna, né? Não só nas opções tecnológicas para as fazendas, né? Como no conhecimento aplicado nas propriedades, como nós temos na própria estrutura da carne, né? Então, hoje a gente tem uma oferta, um maior volume
dos frigoríficos com CIF hoje já é negociação da carne em cortes, não em carcaça. Isso é muito bom para o mercado, porque ajuda a gente a ter um consumo mais organizado, né? Tira aquela figura, aquele risco entre a manipulação da carcaça, o transporte da carcaça, depois manipulação dos cortes, né? Então isso tudo favorece a gente ter uma cadeia produtiva mais madura. Mas evidentemente que você passa num ano em que um dos maiores players o maior player do mercado passa quase 2 meses inteiros sem ter a operação a plena carga, isso afeta e impacta o mercado, como é o que a gente viu, né? Então a recuperação nos preços nós esperamos desde o começo do ano, porque era provável que teria uma alta no segundo semestre. Mas o que a gente não podia prever era o efeito pós-delação e aí uma alta muito rápida em pouco tempo, né? Mas se a gente for analisar, os preços estão dentro da curva que se era esperado. O que não era esperado era aquele movimento todo de baixa pós-maio, né? Maio, junho e julho principalmente, né? Julho nós chegamos a ter preço em São Paulo próximo das R$120 a roupa, né?